Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma das nossas videoaulas. Dessa vez o nosso tema é tabela de frequências. Muitas vezes são feitas coletas de dados estatísticos e esses dados são coletados de forma crua, sem nenhum tratamento, sem nenhuma utilização de nenhum recurso que permita a interpretação mais rápida, mais fácil e mais eficiente desse número. Então, existe na matemática, logicamente, a área da estatística, e a estatística ela vai trabalhar com o tratamento da informação. O que é isso? Quando se faz uma pesquisa, igual por exemplo foi feito nesse caso aqui, se perguntou para um grupo de 30 pessoas, dentre essas 4, qual seria a comida preferida delas? As respostas são essas: 8 preferem pizza, 5 preferem lasanha, 13 preferem churrasco e 4 preferem macarronada. Esses dados, de forma crua assim, eles não têm muito significado, às vezes eles não permitem uma interpretação correta, uma interpretação que deixe claro para a pessoa o que realmente está demonstrado através desses números. Então, o tratamento da informação é você pegar esses dados e utilizar um recurso, uma estratégia que faça com que esses dados sejam compreendidos de forma mais clara e eles possam ser percebidos, de maneira mais correta, mais prática e mais fácil. Então, um desses recursos é a tabela de frequências. Então, veja bem, a pesquisa desse jeito aqui, ela não está muito significativa, talvez ela não represente, não permita, aliás, não possibilite uma compreensão mais ampla do grau de preferência de cada um dos tipos de comida pelos entrevistados. Então, um desses recursos é a tabela de frequência, que é isso aqui, ó. É essa tabela desse modelo aqui. Aqui nós estamos apresentando a comida, o item que foi pesquisado, aqui a frequência absoluta e aqui a frequência relativa. Então foram pesquisados esses 4 itens, pizza, lasanha, churrasco e macarronada, e aqui a frequência absoluta. A frequência absoluta nada mais é do que o número puro e simples ali, ó, a quantidade de votos ou a quantidade de citações que cada item da pesquisa recebeu. Então, no caso, a pizza, ela recebeu aqui, ó, nós estamos vendo 8 votos. Significa, então, que a frequência absoluta é 8. É simplesmente a quantidade de vezes que ela foi citada no levantamento desses dados. A lasanha, aqui diz, ó, 5. Então, a frequência absoluta é 5. É o próprio número que representa a quantidade de citações que cada item teve na pesquisa. Churrasco, 13, então olha só, a frequência absoluta é 13. Macarronada, 4 citações, então a frequência absoluta é 4. Então esse número da frequência absoluta é sempre o total de citações, o total de votos que cada item da pesquisa recebeu. Bom, aí aqui nós temos a frequência relativa, e observe que aqui ela já está apresentada na forma de percentual. Aqui já fica muito mais fácil da gente entender esses números e perceber claramente, olha só, que no caso aqui a preferida é o churrasco, que tem 43,33%, ou seja, quase a metade em relação ao total, se a gente for comparar o total, praticamente a metade dessas pessoas preferem o churrasco. Então aqui a informação foi trabalhada e permite para nós uma comparação, uma compreensão melhor de cada item em relação ao total. Então veja só, olha aqui, ficou com menos citações a macarronada em relação aos outros, olha aqui a diferença, 13,33%. Então a informação recebeu esse tratamento e essa tabela nos permite uma visão e uma interpretação melhor acerca do que foi constatado através do levantamento estatístico feito, nesse caso, sobre a preferência de um desses alimentos pelos entrevistados. Como é que faz para calcular essa frequência relativa? É simples, olha aqui. A pizza foi preferida por 8 pessoas. Nós estamos vendo aqui, ó, na tabela, na frequência absoluta, e temos isso claro aqui também,
lá no início, lá no apontamento dos dados aqui. Então veja bem, a pizza recebeu 8 votos, 8 de um total de 30, foram 30 entrevistados, então nós vamos pegar 8 e dividir por 30, né? É sempre o número de citações dividido pelo total de entrevistados, no caso do total aqui o número total foi 30, então 8 dividido por 30 dá 0,666. Aí, esse número, para ser apresentado em porcentagem, tem que ser multiplicado por 100. Então, 0,2666 vezes 100, 26,66%. Como é uma dízima periódica, eu até poderia arredondar isso aqui para 26,67%. Mas vamos deixar assim, depois no final a gente vai olhar a soma e vai discutir um pouquinho a respeito desses resultados. Lasanha. A lasanha foi preferida por 5 pessoas. Olha aqui a frequência absoluta. A lasanha, 5. Então nós vamos pegar os 5 e dividir pelo 30. Quem é esse 30? É o total de pessoas que foram consultadas. 8 mais 5, 13, mais 13, 26, mais 4, 30. Então sempre nesse caso nós vamos dividir aqui por 30. 5 dividido por 30 deu esse resultado, certo? Para apresentar em forma de porcentagem, nós multiplicamos por 100 e deu 16,66%. O churrasco, que foi o campeão da preferência aqui, 13, então são 13 as citações lá na frequência absoluta. Então 13 dividido por 30. 13 dividido por 30 deu esse resultado, nós fizemos esse cálculo na calculadora. Para apresentar sob a forma de porcentagem, nós multiplicamos por 100, e aí deu 43,33%. Finalmente temos a macarronada, que é apenas a frequência, olha aqui, a frequência absoluta foi apenas 4. Então é a frequência absoluta dividido pelo total. 4 dividido por 30, 0,1333. Pegamos esse resultado e multiplicamos por 100 e achamos 13,33%, que são os dados que nós trouxemos aqui para essa tabela. Agora veja que na hora de somar, não chegou em 100%, não fechou. Por quê? Porque os resultados todos foram decimais. Como eu disse para vocês, eu poderia ter arredondado aqui para 67, ou eu poderia ter colocado mais uma casa decimal e arredondar a próxima casa, colocar uns 66 aqui, ou 667, eu estaria mais próximo de 100%. Mas a gente já tem um resultado bastante satisfatório, 99,98, quer dizer, faltou aqui apenas 2 centésimos aqui para a gente chegar no total exato de 100%. Então, nem sempre há necessidade de fazer o arredondamento, tá? E deixando com 2 casas decimais está muito bom, o resultado vai estar sempre bem próximo de 100%, que é o total da pesquisa. Espero que vocês tenham compreendido. Toda vez que a gente tiver de fazer uma tabela de frequências, nós vamos trabalhar com esse modelo. Nós vamos ter os itens pesquisados, a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta é sempre o total de votos, né, o total de citações, e a frequência relativa vai ser sempre a frequência absoluta, o total de votos que cada item recebe, dividido pelo total de pesquisados, multiplicado por 100, conforme nós vimos em todos esses exemplos que eu expliquei para vocês antes aqui, tá bom? Espero que vocês compreendam. Agora vocês já podem acessar as atividades na plataforma e fazer as tarefas, tá? Bons estudos para vocês e até uma próxima oportunidade.